Eu olhar pra Vamos. Tinha que se pular do prédio da FUA. A gente vai fazer uma entrada diferente, entendeu? Mas a Delta, Acho assim. que sim, se eu tiver. Será que você mandar o irmão e não voa? Ah, Se eu que tiver- voa. Pula daqui, mano. Boa noite a todos, para quem não me conhece, eu sou o Matheus, esse aqui é o Alexandre. E eu vou começar com uma pergunta para vocês. Quem de vocês já perdeu tempo no trânsito, sendo no dia a dia ou na viagem? Ah, cara, Eu perdi. Então, bastante, hein? Alguns bastante, outros nem tanto. Mas o fato é, a mobilidade hoje em dia é algo muito importante. Uma pesquisa feita pelo SPC para a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas constatou que nas capitais do sul do país, ou seja, aqui em Curitiba, em Florianópolis ou em Porto Alegre, as pessoas passam em média 37 dias do ano no trânsito. Então é bastante coisa, né? Mas agora saindo um pouco dessa escala regional e passando por uma escala mais nacional e principalmente global, a gente tem que o mundo hoje vem passando e por um grande processo de globalização, por um forte processo de globalização, e daí cada vez mais as relações entre os países, tanto relações sociais quanto políticas e econômicas cresceram e cada vez mais as pessoas buscam viajar para outros países por N motivos. E daí, tendo isso em mente, eu queria fazer outra pergunta para vocês. Já imaginaram como seria o mundo hoje se não existissem os aviões? Vamos aqui supor uma situação. A gente tem o Guilherme. Vamos supor que o Guilherme é um engenheiro formado, mestre, doutor aqui pelo TFPR, e ele desenvolveu o projeto de uma patente. E daí uma empresa de uma Alemanha se interessou por esse projeto e chamou o Guilherme para ir lá para a Alemanha apresentar o projeto e talvez já assinar o contrato e para entrar em produção o produto. Né? Tá, aí como que você iria, Guilherme, se não existisse o avião? Como que você iria lá para a Alemanha? Navio? Pois é, né? Provavelmente de navio. Então, mas aí, ir de navio e voltar, vai dar o quê? 2 semanas? Aí quanto tempo você vai perder de trabalho aqui no Brasil e tudo mais? Bastante, né? Então, é daí que entra os principais princípios da aviação, que é a economia de tempo, nas viagens, tanto para levar as pessoas, quanto para levar cargas. Mas aí vocês perguntam, como que a aviação começou? Bom, há controvérsia sobre isso. A gente tem que, há pessoas que acreditam que os irmãos Wright, esse daqui, eles, com o flyer deles, em 1903, fizeram um voo, só que como não teve mídia, nem muita gente para registrar o voo, não é algo que pode ser confiável essa informação, certo? E só para um flyer, um flyer na verdade é como se fosse um avião sem motor, e daí para ele voar precisa de uma ajuda de uma catapulta, ou um trilho, algo do tipo, que consiga impulsionar o avião, e tem que ter um vento a favor para que ele consiga planar, né? Já em 1906, a gente tem que Santos Dumont, brasileiro, com 14 bis lá em Paris, ele conseguiu fazer um voo, só que no voo dele já tinha bastante mídia, bastante gente, conseguiu registrar o fato e conseguiu impulsionar que o Santos Dumont foi um dos primeiros a conseguir fazer uma viagem com avião. O que acontece entre os dois voos, os irmãos Wright tentaram outras 2 vezes voar com o flyer deles, só que nessas 2 vezes, na premissa da mídia, para que eles pudessem registrar o fato, só que nessas 2 vezes foram fracassadas os voos, sendo eles só conseguindo viajar com o flyer deles em 1908, 2 anos depois do voo de Santos Dumont. Mas afinal, como que um avião funciona, a gente tem basicamente a ação de 4 forças. A força de sustentação ela ocorre devido ao perfil da asa, Se você, aqui está meio de frente aqui, mas se vocês forem ver, o perfil da asa em cima e embaixo é diferente, fazendo com que as distâncias percorridas pelo ar em cima e embaixo sejam diferentes e as velocidades das partículas de ar também. E daí acontece que isso gera uma alta pressão embaixo e uma baixa pressão aqui em cima, e daí por conta dessa diferença de pressão, a gente tem uma força resultante para cima, certo? Em contrapartida dessa força, a gente tem a força-peso, que é realizada pela ação da gravidade, que a gravidade, como todos sabem, a maioria aqui, impulsiona todos os corpos presentes no campo gravitacional da Terra para o centro dela. Um fato importante dessa força é que aviões muito pesados, eles precisam de uma maior pista para conseguir decolar. O porquê disso? Porque como a massa deles é maior, eles têm uma força-peso muito maior
e por conta disso eles precisam atingir uma velocidade bem alta para que a força de sustentação consiga superar a força-peso e eles conseguirem voar. É por causa disso que, por exemplo, se a gente pegar um Airbus A380, que é um avião que consegue levar aí 600 pessoas fácil, são só em alguns aeroportos que eles têm permissão para pousar e para decolar, exatamente porque o aeroporto tem que ter a infraestrutura necessária para receber esse tipo de avião. Já no sentido horizontal, a gente tem a força de tração e a força de arrasto. A força de tração é basicamente a força que o motor do avião faz, né? O motor impulsiona uma hélice que gira, que empurra o ar da frente para trás, fazendo com que o avião se mova para frente. E contrário a essa força, a gente tem a força de arrasto, que consiste basicamente na força da resistência do ar, né? Que como o avião não voa no vácuo, ele voa no ar, o ar oferece uma resistência para o avião. É por isso que até a maioria das aeronaves, se vocês perceberam, elas são meio que pontudinhas, exatamente para tentar diminuir essa resistência do ar, né? Cortar o ar e fazer com que o avião voe a uma velocidade melhor. Agora, um outro quesito muito importante, que também tem que ser falado, é a questão da segurança, né? Porque um avião aí carrega muitas pessoas e então tem que ser algo bem seguro para, né, senão qualquer acidente que ocorra é muito fatal, mata várias pessoas, né? E daí muita gente tem medo de andar de avião, mas o que acontece é que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, perdendo apenas para o elevador, né? Algo que muita gente não considera um meio de transporte, mas enfim. Para um efeito de comparação, se a gente pegar um avião e um carro, a chance de ocorrer um acidente fatal em um carro é de 1 em 18.800, enquanto em um avião é de 1 em 8 milhões. Dá aproximadamente 245 vezes menos chance de ocorrer esse tipo de acidente, né? E daí entra os principais, seria a segurança em si, né? O objetivo da segurança é fazer com que não ocorram acidentes, meio óbvio, mas como é que isso ocorre? A gente tem 5 quesitos, né? O primeiro deles é a aeronave, ou seja, na questão desde o design, né, do projeto da aeronave até a construção e a manutenção, a segurança é algo muito presente. A gente tem nos aeroportos, ou seja, os aeroportos têm que ter uma infraestrutura necessária, uma infraestrutura muito boa, né, para fazer com que os voos sejam seguros. A gente tem na navegação aérea, ou seja, no controle das vias aéreas e no controle até das torres, né, da comunicação das torres com os aviões, é algo feito com muita segurança. E a gente tem também no pessoal, né, que entra a capacidade de pilotos, copilotos, as pessoas que fazem a manutenção, comissários de bordo, enfim. E por final, mas não menos importante, a gente tem a questão da investigação de acidentes, né. Normalmente tem um órgão que investiga o acidente, no caso do Brasil é o CENIPA, né, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. E daí eles investigam acidentes que já ocorreram e através desses acidentes eles procuram o que causou o acidente e então eles fazem algumas medidas preventivas, né, algumas medidas corretivas, perdão, e através dessas medidas eles buscam que não ocorra esse tipo de acidente novamente. Então, boa tarde a todos, como fala anteriormente o nome é Alexandre, e baseado em tudo que foi dito antes pelo Matheus, que a SAI Brasil decidiu criar o Campeonato de Aerodesign aqui no Brasil, desenvolver desde 1998. Bem, em 1998 a SAI ela decidiu chamar a UTFPR aqui de Curitiba e a Escola de Engenharia da USP de São Carlos para fazer uma competição teste. E desde então ela vem acontecendo todos os anos e fazendo com que os estudantes do Brasil inteiro se reúnam. Bem, desde 2006 nós temos a categoria Advanced, desde 2009 a categoria Micro. Vamos falar das categorias. A categoria Micro é composta por aviões menores, que carregam menos peso, geralmente usam motor elétrico, e a restrição da SAI do regulamento geralmente fala que após o voo da bateria, o avião micro deve ser desmontado e deve entrar numa caixa de até 0,1 metros cúbicos. No regular, nós temos o nosso avião da UTFPR, que participamos apenas nessa modalidade, que são aviões médios, maiores do que o micro, menores do que os regulares, do que os advanced, que carregam mais peso, podem ter motores elétricos ou a combustão, mas devem ser monomotores. E a SAI diz que a restrição geométrica muda, fazendo com que seja desafiador. Todo ano os alunos devem mudar seus projetos e estudar mais para conseguir fazer o melhor projeto. Então, em 2017, por exemplo, nós tivemos que o avião deveria caber dentro de um cone de base de 2,5 metros de altura por 75 centímetros de altura.
E também em 2018 nós tivemos que o avião deveria ter a soma da sua envergadura da asa com a sua componente horizontal menor ou igual a 3,5 metros. E também temos a categoria Advanced, que chegam asas até 6 metros de envergadura. Por exemplo, essa do ITA do ano passado teve 5,5 metros, se não me engano, que carregam mais pesos, não tem restrições de motores, podem ser motores monomotores, bimotores, podem ser elétricos ou a combustão também. E geralmente as restrições são sobre o peso vazio da aeronave. Por exemplo, ano passado o avião não poderia ter mais do que 3 kg vazio. Pois bem, a equipe ela é separada em várias categorias. Temos cargas, temos aerodinâmica, temos estruturas, aeroelasticidade, desempenho, plantas, estabilidade, elétrica e eletrônica. Bom, o que faz com que desde o começo do ano as equipes elas se preparem para chegar no final do ano querer pontuar bastante. Pois bem, não é apenas o voo que faz com que as equipes pontuem, e sim também os relatórios. E cada uma dessas partes da equipe tem que entregar um relatório falando como foi o projeto desenvolvido durante o ano. E, pois bem, temos também assim, a premiação das equipes, ela ocorre de diversas maneiras. Temos o troféu Embraer Excelência em Projeto, que é dada pela Embraer, uma das patrocinadoras da SAI, para a equipe que teve o melhor projeto. Um projeto, não necessariamente o projeto que ganhou a competição, mas sim a equipe que teve um projeto diferencial, inovador, diferente de todos os outros já vistos. Além do troféu Embraer, também temos, obviamente, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado de cada classe. E o primeiro e o segundo de cada classe vão para os Estados Unidos representar o Brasil numa competição mundial. E a competição ela ocorre sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo período, no final de outubro, começo de novembro. Ou seja, as condições climáticas são parecidas, a densidade do ar também é parecida. Ou seja, isso afeta assim a aeronavegabilidade do avião, faz com que seja um padrão. Então as equipes meio que já sabem como devem desenvolver o seu avião para chegar em São José dos Campos, no VCTA do ITA, onde ocorre todos os anos. Nós também temos as menções honrosas, além do primeiro lugar, segundo e do troféu Embraer. Temos a torcida mais animada, pois bem, a torcida mais animada ganha uma menção honrosa na edição. Temos o menor tempo de montagem. Geralmente essa fica com a da micro, pois a micro, após o seu voo, tem que desmontar o seu avião, como eu disse, para botar dentro de uma caixa. Também temos o melhor projeto de aquisição de dados, é a equipe que faz um relatório completo, que consegue captar dados durante os voos. Maior peso carregado, que é obviamente a massa colocada dentro do avião. Melhor projeto, como eu disse, não é o projeto do avião que ganha a competição, mas aquele inovador diferenciado. Então, quem ganha o Embraer, ou o troféu da Embraer, consegue ser um bom concorrente ao melhor projeto. Também temos melhor equipe internacional, já que a SAI tem a ambição de difundir o conhecimento da engenharia mecânica, dos princípios aeronáuticos entre estudantes brasileiros e do mundo afora. Esse ano, por exemplo, nós tivemos estudantes do México, estudantes da Venezuela, e teve edições que tivemos até estudantes da Polônia aqui no Brasil competindo. Também temos a melhor apresentação oral. Como disse, temos os relatórios, e no primeiro dia da competição, as equipes se reúnem, vão para o Centro de Aeronáutica do ITA, nas salas, e uma por vez elas defendem o seu projeto perante os jurados. Elas falam por que fizeram de um jeito e não de outro, e os jurados fazem questionamentos. Então, a equipe que melhor defende o seu projeto, mais coesa, de forma coesa, consegue levar essa menção honrosa. Maior eficiência estrutural é interessante. Ela é calculada como o peso que o avião consegue carregar dividido pelo peso vazio do avião. Ou seja, se o avião tem 2 kg, você leva 10, a sua eficiência estrutural é de 5. Quando maior, a maior eficiência, melhor ela fica e possivelmente leva essa menção honrosa para casa. Temos a maior acuracidade do peso vazio e a maior acuracidade. Também são interessantes, porque a acuracidade do peso vazio e a acuracidade, elas beneficiam a equipe que consegue construir o avião antes da competição, pois a acuracidade é uma previsão de carga, uma previsão do peso vazio do avião que a equipe vai montar. Ou seja, quando a gente está fazendo o projeto, ela vai mandar um relatório para a SAI falando: o meu avião vai ter 2,5 kg e vai conseguir levar 3 no máximo. Não é um dia antes da competição, depois de vários voos, não. É antes de mandar o relatório. E infelizmente esse ano a nossa equipe de aerodesign não conseguiu montar o avião antes de entregar o relatório, por isso a gente não conseguiu fazer uma acuracidade boa, porque tivemos chutes
meio errados. Por exemplo, a gente pensou que o nosso avião teria 2,2 kg e na competição teve quase 3, 2,9. E exemplo de superação e empreendedorismo, né? Aquela equipe que está quebrada, está sem dinheiro e inova para conseguir arrecadar fundos, para montar o avião, para conseguir participar da equipe, da competição junto com a sua equipe. A aeronave de menor peso vazio, geralmente ela fica com as equipes da micro. Teve anos que o avião chegou a ter 700 gramas. É o peso basicamente do motor elétrico. A aeronave com menor tempo de retirada de carga. Por exemplo, nós temos aqui a asa, íamos ter a fuselagem embaixo da asa, onde ela se encaixa, e a equipe tem que colocar o avião no chão, retirar a tampa de carga, puxar a carga para fora e colocar ela no canto. Ou seja, a equipe que consegue fazer isso com o menor tempo ganha essa menção honrosa. Tivemos anos que a melhor equipe conseguiu retirar a carga com apenas 3 segundos. Então, o que a gente espera para o futuro? O que a gente pensa? Como eu vi o Matheus perguntando para vocês, das pessoas que perdem tempo no trânsito, em deslocamentos mais longos, nós temos projetos que visam diminuir o tempo gasto entre os aeroportos. Temos o Boeing 777, temos o Airbus 380, também temos um projeto militar da Boeing que atinge até Mach 5. Mach 5 significa 5 vezes a velocidade do som, podendo fazer daqui até o Japão em apenas 3 horas. Esse é um avião militar que tem previsão para estar finalizado em 2022. Também temos o Antonov, é o maior avião do mundo, carrega 225 toneladas e já pousou aqui no Brasil, inclusive. Então, estou aberto para perguntas agora sobre aviação. Diga. Só de curiosidade, qual que é a parte que você... Qual das áreas você participa lá no Eu Aero? participo da área de estruturas. A gente faz análise estrutural, muito cálculo